Talvez hoje você esteja carregando algo que não tem nome. Não é uma dor que você consegue explicar para ninguém. É só um peso. Uma sensação de que as coisas estão pesadas demais, de que você está cansado. Não do corpo, mas de dentro. Pode ser que você tenha sorrido hoje, respondido mensagem, fingindo que está tudo bem. Mas na hora que você ficou sozinho, o coração pesou. Se isso chegou até você agora, fica comigo até o final. Essa oração é para você. Hoje, a gente vai orar juntos com base no Salmo 23, um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Mas a gente não vai só ler ele, a gente vai viver ele. Vai deixar cada palavra pousar no coração. Esse salmo começa com uma das frases mais poderosas que existem. O Senhor é o meu pastor. 5 palavras, mas quando você realmente entende o que elas significam, tudo muda. Então, fecha os olhos se você puder. Respira fundo e fica aqui comigo, porque esse momento é seu. Antes de começar a oração, eu preciso te falar uma coisa. Talvez você esteja chegando aqui com a fé fraca. Talvez você já tenha orado e sentido que ninguém ouviu. Talvez você esteja duvidando se Deus ainda se importa com o que você está passando. Isso é normal. Fé não é ausência de dúvida. Fé é continuar mesmo com ela. E se você chegou até aqui, mesmo com tudo isso, isso já é fé. Isso já é o começo. Deus não precisa que você chegue com tudo resolvido. Ele não precisa que você use as palavras certas. Ele só precisa de você, do jeito que você está agora. Então vamos juntos. A oração começa aqui. Senhor, nos aproximamos de Ti agora. Não com palavras bonitas, não com ensaio. A gente chega do jeito que a gente tá, com as dúvidas, com o cansaço, com as perguntas que ainda não têm resposta. E a gente diz: Tu és o nosso pastor. Senhor, Tu és o nosso pastor. Esse nome carrega tudo. Um pastor conhece cada ovelha pelo nome. Ele sabe quando uma está se afastando. Ele sente quando uma está machucada, mesmo que ela não faça barulho. E Tu nos conheces assim. Tu sabes o que está pesando no nosso coração agora. Tu sabes aquilo que a gente não conseguiu colocar em palavras. Tu sabes o que a gente tentou esquecer durante o dia e voltou na madrugada. Tu sabes. E Tu te importas. O Salmo diz: Nada me faltará. Eu sei que talvez hoje parece que muita coisa falta. Pode ser dinheiro, pode ser saudável, pode ser a presença de alguém que você perdeu, pode ser paz, pode ser direção, quando você está olhando para frente e não sabe qual caminho tomar. Mas Deus está dizendo algo diferente aqui. Ele não está dizendo que você vai ter tudo o que você quer. Ele está dizendo que você não vai ficar sem o que você precisa. Existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Senhor, eu reconheço que às vezes minha lista de desejos é maior que minha lista de necessidades. E às vezes eu confundo os dois. Ajuda a gente a enxergar. Ajuda a gente a confiar que Tu sabes o que a gente realmente precisa, mesmo quando a gente não entende. Porque Tu és o pastor e nós somos as ovelhas. E a ovelha não precisa saber o caminho, ela só precisa seguir o pastor. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Repousar. Essa palavra é poderosa demais para a gente ignorar. Quando foi a última vez que você realmente descansou? Não só o corpo, a mente, o coração. Tantas pessoas vivem em corrida constante. Trabalho, conta, problema, preocupação, mais trabalho, mais conta. E no meio disso tudo, a gente vai secando por dentro. A gente perde a leveza, perde o prazer nas coisas simples. Deus não criou você para viver assim. Ele quer te levar a um lugar de descanso, um lugar onde você possa respirar de verdade,
onde o peso cai, onde o coração para de correr. Senhor, nesse momento, eu paro de tentar resolver tudo, eu paro de carregar o que não é meu, eu paro de me preocupar com o amanhã, quando o hoje ainda não acabou. Eu escolho repousar em Ti agora. Mesmo que seja por poucos minutos, mesmo que a vida lá fora continue acelerada, aqui, agora, eu descanso. Respira fundo. Deixa o ar entrar, deixa ele sair devagar. Tu és o meu pastor, e eu posso descansar. Ele me conduz a águas tranquilas. Águas tranquilas. Sabe o que é interessante? Uma ovelha não bebe água agitada. Ela precisa de água parada, calma, para poder beber sem medo. E Deus sabe disso. Ele não te chama para dentro de um redemoinho e fala, bebe aqui. Ele te leva até um lugar de paz para você poder receber o que você precisa. O problema é que às vezes a gente fica tanto tempo no barulho que a gente esquece como é o silêncio. A gente sente estranheza na paz. A ansiedade vira um estado permanente. A gente começa a achar que é normal viver com aquele aperto no peito. Não é. Senhor, eu preciso de águas tranquilas hoje. Eu preciso de uma paz que não depende das circunstâncias. Uma paz que não vai embora quando o problema chega. Uma paz que vem de Ti conhecer. Faz isso por nós hoje. Acalma o que está agitado. Aquieta o que não para. Traz paz onde só havia guerra. Ele me conduz a águas tranquilas. Águas tranquilas. Sabe o que é interessante? Uma ovelha não bebe água agitada. Ela precisa de água parada, calma, para poder beber sem medo. E Deus sabe disso. Ele não te chama para dentro de um redemoinho e fala, bebe aqui. Ele te leva até um lugar de paz para você poder receber o que você precisa. O problema é que às vezes a gente fica tanto tempo no barulho que a gente esquece como é o silêncio. A gente sente estranheza na paz. A ansiedade vira um estado permanente. A gente começa a achar que é normal viver com aquele aperto no peito. Não é. Senhor, eu preciso de águas tranquilas hoje. Eu preciso de uma paz que não depende das circunstâncias. Uma paz que não vai embora quando o problema chega. Uma paz que vem de Ti conhecer. Faz isso por nós hoje. Acalma o que está agitado. Aquieta o que não para. Traz paz onde só havia guerra. Tu podes fazer isso, e nós cremos que Tu fazes. Ele restaura a minha alma. Restaura. Esse verbo pressupõe que em algum momento a alma ficou quebrada, desgastada, esvaziada. E quem nunca sentiu isso? Quem nunca chegou num ponto em que simplesmente não tinha mais energia para mais nada, em que o coração estava tão pesado que até respirar parecia difícil? Talvez você esteja assim agora. Talvez você tenha chegado nesse vídeo exatamente desse jeito. Deus viu. Ele te trouxe até aqui por uma razão. E o que Ele promete não é uma solução rápida, não é uma mágica. É uma restauração. Um processo de cura real, profundo, que vai até onde as palavras humanas não chegam. Senhor, restaura-nos a nossa alma. Aquilo que o tempo desgastou, resta. Aquilo que as pessoas quebraram, resta. Aquilo que a gente mesmo destruiu com as nossas escolhas, restaura. Tu és o Deus que faz coisas novas. E nós precisamos dessa renovação hoje. Renova nossa esperança. Renova nossa força. Renova nossa fé. Ele restaura a minha alma. Restaura. Esse verbo pressupõe que em algum momento a alma ficou quebrada, desgastada, esvaziada. E quem nunca sentiu isso? Quem nunca chegou num ponto em que simplesmente não tinha mais energia para mais nada? Em que o coração estava tão pesado que até respirar parecia difícil?
Talvez você esteja assim agora. Talvez você tenha chegado nesse vídeo exatamente desse jeito. Deus viu. Ele te trouxe até aqui por uma razão. E o que ele promete não é uma solução rápida, não é uma mágica, é uma restauração, um processo de cura real, profundo, que vai até onde as palavras humanas não chegam. Senhor, restaure a nossa alma. Aquilo que o tempo desgastou, restaure. Aquilo que as pessoas quebraram, restaure. Aquilo que a gente mesmo destruiu com as nossas escolhas, restaura. Tu és o Deus que faz coisas novas, e nós precisamos dessa renovação hoje. Renova a nossa esperança, renova a nossa força, renova a nossa fé. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, pois tu estás comigo. Esse trecho é muito importante, porque o Salmo não finge que a vida é fácil. Ele não diz, com Deus você nunca vai passar por vales escuros. Ele diz, mesmo que você passe por vales escuros, você não vai estar sozinho. Isso é honestidade, e é exatamente isso que muita gente precisa ouvir hoje. Porque talvez você esteja num vale agora. Talvez você esteja numa fase em que as coisas não estão indo bem. Uma perda, uma decepção, uma doença, um relacionamento que acabou, um sonho que não veio. E talvez você tenha orado pedindo para sair do vale. E você ainda está aqui. Mas Deus não abandonou você no vale. Ele está no vale com você. Senhor, às vezes é difícil sentir tua presença quando a dor é grande. Às vezes a gente clama e parece que o céu está fechado. Às vezes a fé vacila. Mas hoje a gente escolhe crer. Não porque tudo está perfeito, mas porque tu disseste que estavas conosco. E a tua palavra não falha. Tu estás aqui agora, nesse momento, nessa sala, nesse quarto, nesse carro, onde quer que a pessoa que está ouvindo essa oração esteja. Tu estás aqui. E isso é suficiente. A tua vara e o teu cajado me consolam. A vara era para proteger as ovelhas dos predadores. O cajado era para guiar, para trazer de volta as que se afastaram. Deus te protege. E quando você se afasta, Ele não te abandona. Ele vai atrás. Talvez você esteja se sentindo longe de Deus hoje. Talvez você ache que foi longe demais, que fez coisas demais, que ficou tempo demais sem buscar. Ele foi atrás de você. Ele está aqui agora, por meio dessa oração. Nenhuma distância é grande demais para Deus alcançar. Senhor, obrigado por não desistir de mim quando eu quis desistir de mim mesmo. Obrigado por continuar cuidando, mesmo quando eu esqueci de te buscar. Obrigado pelo cajado que me traz de volta, sempre de volta. Tu preparas uma mesa diante de mim, na presença dos meus inimigos. Esse versículo é impressionante. Não é que os inimigos vão embora. Não é que os problemas desapareçam. É que mesmo no meio deles, Deus prepara um lugar para você. Um lugar de provisão, de cuidado, de honra. Em meio ao caos, Deus serve uma mesa. Em meio à dificuldade, Ele te sustenta. Em meio àqueles que querem te ver cair, Ele te levanta. Senhor, em meio a tudo o que enfrento, eu escolho sentar à tua mesa. Eu escolho receber o que tu preparaste para mim. Eu escolho não deixar os problemas me roubarem a paz que só vem de ti. Porque tu preparas um lugar para mim, e esse lugar ninguém pode tirar. Tu unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Unção era sinal de escolha, de bênção, de pertencimento. Deus não te esqueceu, Ele te escolheu. No meio de todo mundo que passou por cima de você, que duvidou de você, que te ignorou, Deus te viu e te ungiu. E o cálice que transborda não é o de quem tem tudo, é o de quem reconhece o quanto Deus já deu.
Talvez hoje você precise mudar o foco. Não para fingir que tudo está bem, mas para ver o que ainda está de pé, o que ainda respira, o que ainda tem. Às vezes, o cálice que parece pela metade está transbordando, de formas que a gente não consegue enxergar agora. Senhor, abre nossos olhos. Mostra o que tu já fizeste, o que tu já providenciaste, onde tu já estiveste presente, sem que a gente reconhecesse. Obrigado por tudo que a gente ainda não conseguiu agradecer. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Bondade e misericórdia, seguindo você, todos os dias. Não às vezes, não quando você merece, não só nas boas fases, todos os dias. Isso significa que mesmo nos dias que a gente menos espera, Deus está agindo nos bastidores. Mesmo quando a gente não vê nada, Ele está movendo coisas. Ele está abrindo o caminho. Ele está preparando o que vem pela frente. Senhor, eu escolho crer nisso hoje. Eu escolho crer que a tua bondade não para no meu entendimento, que a tua misericórdia é maior do que minha falha, que tu estás trabalhando, mesmo quando eu não consigo ver. Obrigado, Senhor. Obrigado por não me largar. Obrigado por continuar comigo, amanhã, depois de amanhã, todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para sempre. O salmo termina aqui, e ele termina com certeza. Não com dúvida, não com talvez, com certeza. Habitarei para sempre. Essa é a promessa final, que ao fim de tudo, o lugar de Deus é o nosso lar. Tudo o que a gente passa aqui é passageiro, que existe algo maior esperando. E essa esperança muda como a gente vive agora. Encerramento da oração. Senhor, obrigado por este momento. Obrigado por cada pessoa que chegou até aqui carregando algo pesado. Obrigado por tê-las trazido. Obrigado por ouvir cada coração que orou junto agora. Que a paz que ultrapassa todo o entendimento guarde o coração e a mente de cada um. Que a bondade e a misericórdia o sigam amanhã cedo. Que quando eles fecharem os olhos hoje à noite, saibam que não estão sozinhos. Em nome de Jesus. Amém. Se essa oração tocou o seu coração, escreve Amém nos comentários. Se inscreva no canal para receber mais momentos como esse.